Se você é de Enéas Bonfiloso, com certeza você já ouviu falar no Confa, Enéas Soares. Se não, vem comigo, porque o da nossa gente de hoje é com ele, Enéas Soares. Bom, e como prometido, o da nossa gente deste sábado, entrevistando aqui ele, Enéas Soares, o Confa. Enéas, primeiramente, gostaria de lhe agradecer por nos receber aqui na sua residência. Ele está recebendo aqui a nossa equipe para a gente estar tendo essa conversa e os nossos telespectadores lhe conhecer melhor. Tá bom, eu é quem agradeço seu convite, né? Eu estou aqui para responder aquilo que você realmente deseja perguntar. A gente começa com a apresentação. Tá Quem bom. é Enéas Soares? Bom, Enéas Soares tem o que hoje 69 anos, né? Toda a vida eu morei aqui na Vaza Alegre, nasci aqui e graças a Deus, né, estou morando agora de vez aqui na Vaza Alegre, porque eu, quando era jovem, eu fui estudar em Recife, em Caruaru, passei 3 anos e meio em Caruaru e depois passei mais 4 anos em Recife. De Recife, lá eu fiz um curso no Banco Mercantil do Brasil. Aí, através desse curso que eu fiz, passei 1 ano e 8 meses em Recife e faleceu uma pessoa aqui em Teresina e eu vim trabalhar em Teresina e eu fiquei. Aí, né, passei aí o quê? Trabalhei 42 anos para poder me aposentar. Para você ver que hoje em dia a gente trabalha mais do que deseja o aposento. Né? E quando se aposenta, tira um bocado de coisa. O pior é isso. Esse nome, esse apelido, o Confa, ele surge como? Bom, quando eu fui colocar aqui o nome aqui, porque muitos amigos meus de Teresina vinham para cá e não conhecia, né? Eu dizia que era Rancho Confas, porque eu queria, para o termo da mulher, que a gente diz que toda mulher é cheia de confusão, né? E para não botar confusão, eu botei Confas. E aí surgiu isso aí, Confas, Rancho Confas. Pois é, eu particularmente, né, conheci o seu Enéas através da rádio. E aí um certo dia eu fazendo caminhada aqui, né, na Vaza Alegre, eu e a comadre Rosa, aí o Enéas mandou um áudio lá pra rádio. Rapaz, eu conheci, Zé, né, tô gordinho. O bicho chega é chimbuque, né? Tempo É, chimbuque. essa palavra chimbute, eles dizem aqui é o seguinte, tem no dicionário, é que ele chama aqueles moreno, né? Moreno e meio barrigudo. Que hoje você já não está mais chimbute. Então, a palavra é escrito chimbute com X, que está no dicionário, e é essa pessoa, né? Nordestino, moreno e barrigudo. Rapaz, o chimbuque me surpreendeu, mas o senhor também tem outros termos que o senhor gosta de usar. Eu não gosto de dar pontapé em muruim, não é? Não, é purga e pontapé de muruim. Eu não tenho medo nem de purga e nem pontapé de muruim. Bom, se o cara errar não tem medo de purga nem pontapé de muruim, não tem medo de nada, né? Esses são os termos que eu usava. Sempre eu gostei de rádio. Eu comecei a trabalhar em Caruaru, tinha um amigo meu que eu adorava a rádio e ele me levava para lá para ensinar algumas coisas, né? E não é que o Benoni comprou uma rádio aqui em Elas Bom Veloso e ele, quando foi nesses tempos de 80, 84 por aí eu estava um pouco desocupado lá que eu trabalhava no Estado, o Estado estava meio desmantelado lá, e eu vim fazer um programa aqui que era a voz dos bairros. Eu fazia nos bairros e passava na rádio no outro dia, entendeu? Fazia a filmagem no bairro para dizer o que é que o bairro tem, o que é que hoje reivindica alguma coisa. E aí eu fazia esse programa, A Voz dos Bairros O estilo comunitário. Comunitário. Isso. O senhor entrou aí na pauta, né, do rádio, sempre gostou do rádio. E aí já até começou como é que surge a história de Enéas no rádio. Começou aqui, né, na antiga Vale, Vale do Vale do Coroa. Coroatá, e permaneceu até quando esse programa, esse seu trabalho no rádio? Não, foi o seguinte, é porque você vê que o negócio de política, porque o Enéas é muito polêmico. No caso disso, esse programa não era meu, era como se eu fosse trabalhasse na rádio, aquele negócio todo. E
E os patrocínios, eu ficava com ele, né? E o Benoni me deu esse programa. Mas eu, por optar questão política, aí teve aquela divergência e tudo, e eu terminei saindo do programa, né? Porque eu queria de um jeito e o homem queria de outro, e eu não gosto de nem ser mandado e nem mandar. Então é por isso que não deu certo para me trabalhar nesse programa. Mas depois, outro tempo, eu fiz um programa já com um contrato para mim fazer um programa meu. Aí eu fiz com o Fernando Garrafinha, que era Comando do Povo no rádio, que era para fazer as críticas exatamente municipais, estaduais, federais, que hoje a gente não vê isso. A gente, quer dizer, eu fazia aquilo ali, recebi muita, né? Muita crítica também, que a gente não faz nada tudo perfeito, mas todo mundo gostava do meu programa. Por quê? Porque depois nós fizemos uma pesquisa, o programa deu 85%, deu quase 90% de audiência. Rapaz, não existe isso em canto nenhum, né? E Elas Bom Veloso na época, existiu. Na verdade, quando a gente trabalha com comunicação, eu estou no meu lugar de fala, até porque até alguns dias atrás eu estava na Eldorado FM, na parte também do jornalismo, e agora a gente começa com esse projeto. É muito complicado, seu Inês, porque quando se publica uma notícia, quando se fala de algo, sempre existe a turma do que aprova, né, do que aprova e bate palma, e a turma do que não se identificou, que não gostou daquela notícia, começa a lhe criticar. Tem muito disso. Agrada um e desagrada outros, né? Fora os processos que a gente leva, né? Mas só que como eu fazia um programa, tudo ali nos trinques, como se diz na palavra popular, eu fazia o programa mostrando as notas fiscais da prefeitura, eu gravava, eu filmava, pegava duas testemunhas, tu tá entendendo? Que era exatamente para não deixar furo. É tanto que o que fizeram comigo não foi nada para frente. Por quê? Porque não tinha como machucar o Enéas, porque eu fazia já tudo. Sempre tem um dos cuidados que a gente sempre evita, né, de deixar. Porque quando se fala nome, dá direito a processo e direito de resposta, né? Exatamente. O problema é esse. Só que quando o cara diz a verdade, o cara tem medo de pedir o direito de resposta. Eu só tive um direito de resposta aí. Somente um. Porque os policiais viram o preso, ele fugiu da cadeia, aí estava lá no Capitão Mundoca, e eu disse quem foram os policiais, e teve um policial que não gostou e pediu o direito de resposta. Só que ele não deu o direito de resposta, ele queria a fita que eu gravava tudo. E a melhor coisa do mundo, é como o Zé Neto diz, a prova sua é a gravação. Então, você tem que fazer é isso aí. Você grava, porque no dia que. Qual foi que eu disse? Eu disse isso aqui, assim, assim, sabe? Foi verdade ou não? Foi. Aí não tinha como o cara se defender. Por quê? Porque passou por isso. Puxando um pouquinho para a história, tinha a cidade do truco-truco, era? Aqui é o seguinte, é porque a GESPISA fazia, né, aquela ligação, passava o cano geral de um lado da rua e ele fazia do outro lado. E aí cortava o calçamento, e daqui não tinha asfalto, só tinha calçamento na época. E fizeram aquilo ali. Aí eu falei pessoalmente com o prefeito. Aí o prefeito disse: não, a gente não faz exatamente para diminuir a velocidade. Aí eu botei o nome da cidade, truco-truco, porque saía truco, truco. O carro fazia todo tempo, né? Truco, 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 caindo dentro do buraco tudinho. E ficou esse nome de Cidade do Truco-Truco. Senhor Inês, eu particularmente, né, tenho uma lembrança muito vaga de Eles Bom Veloso, que eu sou de 2002, né, de alguns tempos atrás, mas o senhor possivelmente acompanhou a transformação da paisagem de Eles Bom Veloso. Quando eu digo a paisagem, essa cultural, pelo homem. Eles Bom Veloso, os prédios, as construções, a cidade em si, a formação. Se pegar Eles Bom Veloso hoje, no ano que a gente está de 2003, e ao tempo que o senhor trabalhava na rádio, existe muita mudança? Quase coisa nenhuma de mudança. O que mudou foi que a ponte, aquela ponte que dá acesso para a Praça Santa Terezinha, ela era de madeira.
fizeram de cimento, mas a largura continua a mesma, né? Não tiveram a inteligência de largar mais um pouco, sei lá, porque já tinha as estruturas de cimento, mas era toda de madeira, o tablado, como a gente diz. O que mudou foi que o mercado saiu ali do centro da cidade e colocaram lá, né, perto do Zé Martins. Ali onde a prefeitura hoje era um mercado. E aí tiraram, acabaram com o mercado e fizeram a prefeitura, né? Mas não tem mudança aqui. O que foi que mudou? Mudou foi a Praça de Santa Terezinha, que fizeram a quadra, inclusive o nome daquela quadra, que hoje chama Espaço Cultural, que é Zezinho Soares, que é meu pai. Essa daí eu não sabia. E falando, né, no pai do senhor, quais as raízes do senhor aqui em Eles Bom Veloso? Quem alguns dos seus familiares, para o pessoal que está nos assistindo agora também conhecer, porque às vezes Eles Bom Veloso tem muita gente que é parente e nem sabe, nem tem É noção. verdade, é verdade. Não, aqui é o seguinte, porque o dono de Vaza Alegre era o meu avô, né? O meu avô que morou aqui, ele foi um dos fundadores da cidade que era Coroatá, né? Aí passou para Elas Bom Veloso, ele foi um dos fundadores na época do Coroatá, Edmundo Soares da Silva, e hoje tem aquela rua Edmundo Soares da Silva ali, né, que pega no bairro de Fátima. E depois o papai que herdou, aí continuou. O papai era funcionário dos Correios e fazendeiro, entendeu? Então eu sou da família Soares, minha mãe era Matias Lima Verde, eu não tenho no nome, né? Mas como se diz, no sangue, não deixa de. Tem o Matias e o Lima Verde. Seu Enéas, o senhor gosta de morar em Eles Bom Veloso? Eu adoro. Quando a pessoa dizem na palavra popular que você foi enterrado umbigo, aí você não deixa ela nunca, não é isso? Eu já morei muitos anos assim, em Teresina, morei em Recife, morei em Caruaru, residindo. E toda a vida eu sempre vim para Vaza Alegre. E Não pensa em se aqui, mudar. não, e agora eu estou definitivo aqui. Quando eu me aposentei, antes de me aposentar, eu já tinha feito essa casa. Eu tenho uma casa muito boa em Teresina, que fica na Zona Leste. A casa lá, o quê? São 4 suítes. Você vê que não é estrutura de bens, não. É porque eu adoro isso aqui. Então, isso aqui foi herança, o terreno, né? E a casa eu construí, porque meu pai morava aqui em frente, que ficou para minha irmã a parte onde ele morava, né? E eu herdei isso aqui e daqui eu não saio. Tem um velho ditado que diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, só saio daqui com cipó de mancambira. É, a gente sabe, seu Enéas, que Eles Bom tem muitos problemas, dentre eles temos o desemprego, temos outros fatores. E muitas pessoas que já residiram aqui, hoje residem fora, insistem sempre em falar mal de Eles Bom Veloso, inclusive pessoas que moram aqui em Eles Bom Veloso há muito tempo. Qual a sua opinião em relação a esse assunto, a esses posicionamentos dessas pessoas que falam mal e às vezes até acabam a imagem da própria terra, do próprio lugar? Não, até porque tem muita gente que fala mal. É porque às vezes passa muitos anos sem vir elas vão Veloso e continua do mesmo jeito. Entendeu? No caso aqui, eu passei 4 anos morando dentro de Elas Bom Veloso, que nós fizemos uma campanha onde a Rosa Moura era candidata a prefeito e Mário da Cruz vice. Eu, como marido da Mário da Cruz, nós fizemos uma campanha dizendo que o vice também ia morar dentro de Elas Bom Veloso. Porque geralmente quando o vice ganhava aqui, morava em Teresina, morava em outro canto. Não existia. Vice era só para ganhar a eleição. E nós fizemos isso aqui. No tempo do Ronaldo foi do mesmo jeito. Depois o Ronaldo ganhou. Eu fui, inclusive, secretário de administração aqui. E, por sinal, fiz um
que eu acho, não foi nem eu que disse, foi várias pessoas que disseram, inclusive a Fátima, que era a irmã da Rosa, ela saiu dizendo que realmente eu era um bom secretário. Em relação à formação acadêmica, senhor Enéas, o senhor tem alguma formação acadêmica? Eu me formei em Valença, na Universidade Estadual de Valença. Eu fiz gestão pública. Foi. Senhor Enéas, se eu falar para o senhor a palavra Deus, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Antes disso aí, eu queria dizer para você, porque eu esqueci aqui, que uma das obras que a Rosa Moura fez aqui, que é a maior obra que tem dentro de relacionamento urbano, chama-se essa avenida aqui, que hoje o nome é Raimundo Lopes da Silva. Mundoquim Lopes. Que é conhecido como Mundoquim Lopes. Pronto, bem, agora você falou que você disse aí, desculpa aí eu ter tomado a sua palavra, porque eu tinha esquecido. Deus, para mim é tudo. Eu acho que a pessoa que não tem religião, eu não sei, porque eu não sou contra. Cada um tem a maneira e o jeito de optar a sua religião. É Deus no mundo, porque eu faço parte da maçonaria e nós usamos grande arquiteto do universo, que é Deus. Quem não acredita em Deus jamais entra lá na maçonaria. Inclusive, é das condições, é ter uma religião, é crer em um ser superior, um formatador e um designer do universo. Não, ele tem que ter, mas ele tem que acreditar em Deus. Quem não acredita em Deus não tem como ser maçom. Porque existe aquele dilema, né, que Deus é um só, às vezes o que muda é o nome. O senhor concorda com esse posicionamento? Rapaz, é porque é o seguinte, Deus e Jesus é a mesma pessoa. Por exemplo, uma amiga minha lá que trabalhou comigo, ela sempre criticava a Bíblia, entendeu? No termo de Deus. Aí eu perguntei para ela, mas Deus só tem um. Vocês chamam de Jesus e nós chamamos de Deus, não é a mesma coisa. Aí foi que ela ficou calada, porque ela sempre gostava de criticar, mas não gostava de receber a crítica. Aí eu disse, Deus só tem um. Você pode ter qualquer religião, mas Deus é somente um. Família. O que é a palavra família e o conceito de família para o senhor? Para mim, a família é tudo. Se você não tiver família, fica ruim. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, clássico, como se diz. Quem tem mãe tem tudo. Quem não tem mãe não tem nada. Por exemplo, eu vou lhe dar aqui. Minha mãe morava aqui pertinho. Dá o quê? Uns 50 metros. Todo dia eu passava lá à tarde. Quando eu passava à tarde, menino, coma aqui um negócio, bebe um leite, come uma bolacha, um bolo, isso, aquilo e outra coisa lá. Mamãe morreu, acabou. Então é tudo, família é tudo. Você tem que. Para mim, se não tiver família, fica ruim. Amigos. Amigo você tem que escolher, né? Os amigos você tem que ver quem é que é seus amigos. Porque você não pode fazer amizade com um e dizer logo que isso aqui é meu amigo. Você pode dizer na palavra, mas dentro do coração, às vezes, não. Você tem que sentir ele, aquela pessoa para você chamar de amigo dentro do seu coração. Por exemplo, agora recentemente, eu perdi um grande amigo, porque eu sentia dentro do meu coração que ele era meu amigo e eu achava que também era um grande amigo, que era o Antônio Campeiro da Silva, conhecido como Muia. Porque eu sempre gostava de dizer para ele lá, né, que essas mulheres da vida, eu digo, rapaz, ninguém chama de prostituta não, a gente diz que é moi. Eu chamava de moi. E por isso que houve esse nome que ele botou lá e botou o nome dele de Moia. Morreu
morreu com essa ladainha que eu disse para ele. Não, essas aí não são prostitutas, são moi. Seu Enéas, o senhor se considera uma pessoa satisfeita, realizada em sua vida, profissionalmente, pessoalmente? Rapaz, na política eu fiquei decepcionado com certas coisas. Em política a gente sempre tem aquelas decepções. Mas, você sabe, política e rádio a gente não deixa nunca. Você sai, mas depois volta. Fica É sempre como uma sempre, rebarbazinha. é sempre uma rebarba. É como rádio. Eu não aceitei realmente trabalhar em rádio, porque como eu lhe disse, eu gosto do meu jeito. E rádio você tem que fazer de acordo com a programação do proprietário, ou do gerente, ou do dono. Você nunca fala aquilo que você realmente desejava falar. Então é por isso que eu digo isso aí. Profissionalmente, graças a Deus, eu nunca chegava atrasado. Graças a Deus, até hoje eu nunca cheguei atrasado. E na época que eu me operei, o médico me deu 15 dias de atestado. E meu chefe chegou e disse assim: não precisa nem você entregar, não precisa nem você entregar o atestado. Porque quando a gente precisava de você aqui, dia de sábado e às vezes até dia de domingo você vinha. Que não era dever seu, era de segunda a sexta que eu trabalhava na empresa. Então, ele disse: não precisa nem você me dar atestado. Quer dizer, eu era um bom funcionário. Não é porque eu estou querendo aparecer, não é porque eu era um bom funcionário. E trabalhei 42 anos. O que me deixou triste foi você se aposentar ganhando X, 29 anos ganhando aquele valor, e no dia que se aposenta, tira. Aí o que deixa mais assim, sei lá, é obrigado a você entrar na justiça. Tá certo que a justiça demora, porque segundo o advogado diz que eu vou ganhar, mas a gente só sabe quando ganha, né? Seu Inês, entrando em uma pauta de opinião. Para o senhor, uma pessoa para ser um bom cidadão, né, para ser um homem, quando eu digo homem, um cidadão, tanto faz ser homem quanto mulher. O que é que não pode faltar em uma pessoa para ele ser um cidadão respeitado, para ele ser um cidadão de reconhecimento dentro do convívio em sociedade? Primeiro ele tem que ser honesto. Todo homem honesto, sincero e o cara trabalhador, para mim, é tudo. Esse daí é que a gente tem que dar valor. O homem é esse, honesto, sincero e trabalhador. Seu Inês, um recado para quem está nos vendo agora, nos ouvindo, pela Cidade na Tela, pela TV Elesbom News. Um recado aos seus familiares que porventura estejam nos vendo agora, aos seus amigos e aos nossos telespectadores. Rapaz, é o seguinte, o recado que eu queria dar aqui para Elesbom Veloso era que os políticos olhassem mais para o próprio Elesbom. Você vê que Elesbom Veloso não tem uma fábrica de nada. Então, o recurso só entra dentro do município aonde tem alguma mão de obra. Aqui nós não vi, ninguém, ainda até agora eu não vi isso aqui dentro de Elesbom Veloso. Então, fica só com o fundo de participação, que agora vai cair. Então, caindo, aí piora mais ainda. A gente vê quais são as obras que tem aqui dentro de Elesbom Veloso. São poucas. O que eu vi aqui, uma grande obra, foi a Câmara, né? Câmara Municipal, que foi com 50% recurso próprio e 50% a prefeitura repassou. Outra obra que poderia funcionar bonita era essa rodoviária, que você vê ali que é um fracasso. O Matadouro, que o prefeito disse que foi ele que fez, mas é estadual, também é outro fracasso. E aí tem o quê? Nada. Elesbom Veloso não tem nada, meu amigo. Não tem. Quais são as obras que tem? Aquela prefeitura era o mercado. O que foi que fizeram na prefeitura? Tiraram as telhas, pintaram os caibos e as ripas e as linhas, cobriram e fizeram uma reforma dentro.
espaço para aqui, secretaria para ali e tal, divisória, e pronto, não fizeram, ali já estava pronto. Então, do seu ponto de vista, a autonomia econômica de Elas Bom Veloso, o desenvolvimento econômico ainda engatinha. Rapaz, aquela fábrica que tem lá em Demerval Lobão, era para ser instalada aqui em Elas Bom Veloso. Eu fiquei triste na hora que o gerente, eu conheci lá, não sei se ele ainda continua sendo o gerente da fábrica, de tinta. Aquela fábrica de tinta que tem dentro de Elas Bom Veloso. Não vou dizer o nome aqui para não fazer a propaganda. A fábrica de tinta lá de Elas Bom Veloso, ela queria ser instalada aqui em Elas, ou que tem lá em Demerval Lobão, seria instalada aqui na Vaza Alegre. O homem ainda chegou a comprar o terreno. O terreno ali depois do posto, em frente a BB. Pronto, ele queria colocar essa fábrica lá. O prefeito aqui não aceitou porque não deu, né? Porque todo cara que vai botar uma fábrica, ele quer 5 anos, 10 anos, sem pagar o imposto. Sim. E os funcionários, que seria 90% de Elas Bom Veloso? Por que é que o prefeito não viu isso? E também não viu para o futuro. Entendeu? Só queria na hora. Aí ela foi botar em Demerval Lobão. Você vê como é o negócio. Como é que cresce Elas Bom Veloso desse jeito? Não cresce, Felipe. Entendeu? Não cresce. Por quê? Porque os políticos, eles só trabalham pensando neles. Se eu fizer esse negócio dessa tinta, esse homem aí vai botar muito funcionário e tudo, pode tomar meu lugar. Eu acho que deve ter sido isso. Vai tomar o meu lugar aqui. Politicamente, eu até achei isso também, que eu acho que eu não sei se ele ia querer ser político, prefeito de Elas Bom Veloso. Quando a gente fala em política, é uma pauta bastante polêmica. Eu vou lhe perguntar aqui, eu não estava nem aqui no roteiro, mas o senhor entrou. A gente sempre quebra o protocolo um pouquinho. Sobre o legislativo de Elas Bom Veloso, os vereadores. Qual a opinião do senhor a respeito dos vereadores de algum tempo para cá? Porque a gente sabe que tem, durante muitos anos, são os mesmos, né? Sempre tem uma renovação de cargo, é poucos que vão entrando. Qual a opinião do senhor sobre o legislativo? Olha, o nome ali, se eu não estiver enganado, o nome da Câmara, esqueci agora, não sei o que, de Castro Barbosa, Luiz, né? Ele foi vereador aqui. Ele era daquele vereador, apesar de não ter muita leitura, mas ele dizia, seu Benoni, que era o Benoni, que era o prefeito, se você aumentar o preço da carne, eu vou meter uma tapa no seu chifre. A palavra que eu usava na Câmara é isso aí. Pois bem, aí de lá para cá, vieram aqueles vereadores e tal. Agora é independente. A Câmara ficou independente há muitos anos. Então os vereadores deviam ter autonomia de chegar, cobrar mais, fazer mais leis, mesmo que o executivo não executa as leis, mas aí eu acho muito fraco. Por que eu digo que é fraco? Olha, você vê que tem muito idoso aí morando perto de restaurante, de uma churrascaria ou de um bar, eles pegam e botam o som. Aqui era para ter a lei do silêncio, era para ter a lei do fumante, não fumar em churrascaria, em ambiente fechado. Aqui eles fumam, eles gritam, ele faz som, faz tudo, e as leis cadê? Cadê os vereadores? Não teve um até agora para fazer a lei. Quem fez umas 2 leis aí que eu tomei conhecimento foi o Paulo. Paulo Bem-vindo, foi quem fez aí. E os outros, tem vereador aí com quase 20 anos, meu amigo. Que é isso, o cara não demonstra nada. São 90% lagartixa. Vereador lagartixa. Não estou querendo aqui de falar mal de ninguém, mas a maioria é lagartixa. Você sabe por que é lagartixa? Não, qual a origem desse termo aí? É porque fica só balançando a cabeça. Balança a cabeça dizendo que aprova o projeto do prefeito lá, do jeito que o prefeito manda, aí é aprovado. Como é que um vereador balança a cabeça e vota o prefeito mandou um projeto lá para alugar um carro. Olha uma prefeitura dessa, um prefeito ganha 20 e poucos mil reais.
É o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Uma cidade como ela é Bom Veloso, um prefeito ganhava mais de 20 mil e ainda aluga o carro, podendo comprar, que é a própria prestação que diz que 10 mil e pouco. Deveria, e o prefeito e o vereador lá nem questiona, balança a cabeça, então é vereador lagartixa. Seu Enéas, muito bom aqui essa nossa conversa, embora rápida. Eu quero agradecer pela recepção, por nos dar aqui o prazer de participar do quadro da nossa gente, mostrar um pouco a sua história, a gente conversar um pouco para os nossos telespectadores. Ora, Felipe, para mim foi um prazer imenso. Ave Maria, eu fiquei muito satisfeito. Por quê? Porque quando o cara foi radialista, no meu caso, que eu fui radialista, mesmo amador, eu não era um profissional, eu era um amador, mas a gente fica assim feliz. Para mim, toda a vida eu gostei de falar em microfone, essas coisas todas. Então, como eu digo, sempre para mim mesmo, tem 4 coisas que eu adoro: mulher, rádio, cerveja e moto. Pois tu acredita que eu gosto dessas 4 coisas? E para mim foi uma satisfação imensa estar com você aqui. Eu gosto muito da sua participação quando fazia o programa na rádio. O Zé Neto é um profissional e tanto, mas você estava, como se diz na palavra popular, furando, entrando mesmo com os 2 pés, 2 mãos, como toca pife, como se diz aqui no interior.